Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. No tópico de hoje, discutirei cinema novamente, mas agora com enfoque no quesito musical. Música e cinema são elementos certamente indissociáveis, visto o grande papel desempenhado por uma trilha sonora nos sentimentos que temos ao assistir uma película: a excitação, o temor e a ansiedade. Com um pouquinho de atenção, se conseguirmos por um breve momento retirar todo o enfoque que damos para as imagens, perceberemos que nossos sentimentos estão sendo munidos com estímulos não apenas visuais, mas também auditivos. Uma simples nota ou conjunto delas, escalas ou arpejos. O papel da música na experiência imersiva é certamente inegável. E sábios são aqueles que se interessam por conhecer também as grandes figuras responsáveis por este aspecto de um filme, e não somente o elenco e a direção. Existem muitas figuras brilhantes que, caso não tivessem contribuído com sua criatividade e pensamento musical, certamente o trabalho cênico e diretivo dos filmes seria drasticamente empobrecido. Nas várias edições do Cine Corvo que já fiz para o canal, eu tendo a sempre bater nesta mesma tecla, a mencionar o aspecto musical quando ele é realmente diferencial nas películas. E hoje dedico um pouco do meu tempo para falar do trabalho de alguns músicos em particular, e uma estética que ficou conhecida por causa deles como a música della paura. Estou falando da banda setentista italiana de rock psicodélico progressivo, conhecida como Goblin. A formação clássica da banda foi formada por Massimo Moranti na guitarra, Claudio Simonetti nos teclados e órgão, Fábio Pignatelli no baixo e Agostino Marangolo na bateria. Antes mesmo de se associar com o cinema, a Goblin surgiu como qualquer outra banda. Suas pretensões e objetivos eram musicais, e como todas as bandas daquela época, os músicos queriam se reunir, gravar e tocar ao vivo. Os anos 70 foram a década mais acentuada de um gênero musical conhecido como progressivo. Neste gênero, os músicos valorizam muitíssimo um estilo de composição altamente técnico, com arrojo. Buscava-se fazer música de forma pouco previsível, bastante experimental e que permitisse, mais do que tudo, manter a criatividade e espontaneidade dos músicos sempre fluindo. Foi nesta década que grandes nomes e percursores do gênero, como Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Yes, Emerson Lake Palmer, apresentaram seus grandes e mais relevantes trabalhos, os mais influentes. Os italianos da Goblin não deixaram de beber desta fonte. Eles tinham as mesmas capacidades técnicas dessas grandes bandas por mim citadas? Não, certamente não, longe disso. Mas possuíam como elas a capacidade de criar um tipo de música tão excêntrica e inusitada que era como se estivéssemos escutando algo completamente alienígena para aquela época. E a condução de sua carreira levou a eles trabalharem de forma exclusiva para o cinema, com trilhas sonoras, o que, dentro do gênero progressivo, fez deles uma banda única. Os anos 70 foi uma década que carregou, principalmente nos seus primeiros anos, muitas influências ideológicas do pós-Woodstock. Nunca houve no mundo um período onde a música inspirasse tanto o estilo de vida de alguns povos. E a música psicodélica foi sem dúvida um gênero que causou bastante impacto em outros ramos da arte, como a pintura e o cinema. Os italianos da Goblin sabiam que não poderiam ser um segundo Pink Floyd na Europa, mas o que eles não sabiam é que seria possível para eles criar trilhas sonoras de ambientação e usar suas influências para explorar um território totalmente desconhecido pelas bandas de rock da sua geração e da geração anterior. Este foi um insight que teve o lendário diretor Dario Argento, diretamente responsável por dar a Claudio Simonetti e a Goblin a evidência no continente europeu de uma forma que, por outros meios, talvez eles não tivessem conseguido. A Goblin não apareceria nos comerciais de TV, nos programas, se fosse apenas uma banda de rock progressivo tradicional. Ela criou seu espaço e se colocou em evidência por causa das cenas dos filmes, onde sua música foi o plano de fundo,
ambientando e criando tensão, flertando com o fantástico, o oculto e o inimaginável. Como vemos no filme Suspiria, por exemplo. A música de la paura, da Goblin, consiste nos sons estranhos e extravagantes que aparentam ter vindo de outro mundo, um mundo bizarro, e que nos incita o medo do desconhecido. E a psicodelia do rock progressivo não poderia ser melhor neste sentido. Era a ferramenta para entrar em domínios dos sentidos nunca antes explorados e trazer, para a tela do cinema, os sentimentos por eles eliciados, em concomitância com as cenas fantásticas criadas pela sétima arte, pelos diretores excêntricos com quem a banda trabalhou. E a história da banda é marcada pelo trabalho contínuo com um diretor, em especial, que eu já citei, um dos mais influentes diretores de diálogo e horror fantástico que a Itália e também a Europa já produziu, Dario Argento. Argento tem uma responsabilidade gigantesca na popularidade alcançada pela Goblin dentro do círculo cinematográfico. Argento não proporcionou a eles apenas muitos empregos, deu literalmente uma carreira para eles, os colocando entre listas de contatos de estúdios da Europa e também dos Estados Unidos. A Goblin criou a música para alguns dos filmes mais fascinantes de Dario Argento. Os filmes Profondo Rosso, Suspiria, Tenebre e Phenomena são alguns dos destaques. Sem falar que foi Dario Argento, na oportunidade que teve para trabalhar com o George Romero, fazer um contato nos Estados Unidos, sendo o George Romero, para quem não sabe, o pai do cinema zumbi, foi quando Argento, também sugeriu a Romero que contratasse a Goblin para fazer a música daquele filme e assim apresentar os italianos para os Estados Unidos, de maneira indireta. Porque, querendo ou não, o que aconteceu mesmo foi um telefonema. O Argento tinha ficado responsável por distribuir o filme na Europa, fazer uma edição também por lá. E ele ligou para o Romero e disse que achava que seria interessante mudar a trilha sonora. Romero topou, o Argento ligou para a Goblin e o resto é história. A princípio, o George Romero utilizou para o filme Dawn of the Dead músicas presentes na biblioteca de cinema. Esta biblioteca, para quem desconhece, se trata de um acervo onde existem várias faixas para uso livre, que não possuem direitos autorais atrelados a elas. Os filmes de George Romero nunca foram caros ou tinham dinheiro sobrando para gastar, mesmo depois do grande sucesso de seu primeiro e melhor filme, o clássico independente Nights of the Living Dead. Foi somente quando Dario Argento colocou as mãos em Dawn of the Dead para distribuir o filme na Europa que ele então disse para o Romero que seria melhor escrever música autoral para esse filme. Com um sinal positivo, o Argento então liga para Goblin e eles gravam rapidamente a trilha sonora para a película. A edição europeia do filme teve quase 20 minutos de corte, mas continha uma trilha sonora muito mais marcante e emblemática. A banda nunca teve pessoalmente contato com o Romero, mas a edição considerada definitiva do filme, adivinhem qual foi? Sim, sem dúvida é a edição sem cortes, mas com a trilha sonora escrita, composta e executada pela Goblin. A confiabilidade, a fidelidade de Dario Argento com a Goblin é um dado histórico do cinema europeu. É fato consumado que o diretor italiano, mais interessado na estética do que no roteiro, nas sensações do que no verbo, acreditava que eram os músicos da Goblin quem conseguiam realmente compreender sua visão de cinema, e seriam os mais indicados para criarem os sons que estimulariam as pessoas a terem as sensações que ele esperava com seus filmes, colocá-las no clima adequado para as cenas expressionistas que ele filmava. E digo sem receio, foi uma das parcerias mais bem-sucedidas da história do cinema, quando falamos do trabalho conjunto e conceitual entre um diretor e uma banda musical, ou musicista. É como se Argento e a Goblin tivessem sido feitos um para o outro. As trilhas sonoras de Profondo Rosso e Suspiria são obras-primas da sétima arte, especialmente a segunda. O clima musical criado é tão exótico e original que é praticamente impossível ser copiado ou recriado. São trilhas que merecem ser ouvidas na íntegra, com atenção,
num clima apropriado para elas. Procure a trilha sonora de Suspiria. Coloque fones, apague a luz, feche os olhos e viaje. Garanto a você que será uma experiência que jamais experimentou antes. Creio que algo muito importante de ser mencionado ainda, na história da Goblin, é a proximidade que Claude Simonetti teve com o nosso país, o Brasil, e como isso também o influenciou musicalmente, deu a ele subsídios para criar faixas tão exóticas, distintas e imprevisíveis. Ele nasceu no Brasil, tem dupla nacionalidade, e sua infância foi toda aqui, onde viveu até os 12 anos de idade. Ele apenas conheceria a Itália em 1964, quando seu pai decidiu voltar para o velho continente, e com razão, afinal, estava começando uma ditadura militar aqui no Brasil, uma das eras mais macabras da história do nosso país. Mas 12 anos, principalmente os primeiros, visto que é um período chave para a formação da personalidade, bem, foi um período que deixou marcas profundas em Simonetti. Quando ele se mudou com a família para a Itália, ele certamente levou a alma e identidade brasileira com ele, pois era tudo o que ele conhecia. Até hoje ele afirma gostar de música brasileira. É algo que nunca se dissociou dele, embora seu gênero favorito, claro, obviamente, explicitamente, é o rock. A influência brasileira em sua personalidade e estilo musical capta algo quente, mais aberto e espontâneo, algo perceptível na forma que ele escrevia a música. Há uma entrevista onde ele conta que nasceu literalmente em pleno carnaval e que a mãe dele, que é brasileira, disse a ele posteriormente que quando nasceu, tinha gente dançando no meio do hospital. Típico Brasil, né? Certamente o humor brasileiro teve um impacto significativo na sua estética, que é capaz de comunicar no horror uma aura calorosa, não apenas gélida, e gerando o impacto esperado da mesma forma. Em tom conclusivo, neste meu breve papo, para aqueles que não foram introduzidos à música da Goblin, considero que a melhor forma é assistir os filmes icônicos primeiro, onde se situam os seus melhores trabalhos. Por que isto é importante? Simples. Porque a música é de ambientação, ela é feita para as cenas, então posteriormente, para se aprofundarem e reconhecerem melhor as minúcias musicais, escutem as trilhas sonoras separadamente, de forma a não se distraírem com todos os estímulos sensoriais que um filme do Argento é capaz de causar. Assim, vocês farão uma gestalt satisfatória, no sentido de conhecer todas as camadas musicais que a música da Goblin tem a oferecer e entender por que elas funcionaram para as cenas cinematográficas. Profondo Rosso vai fornecer a vocês uma quantidade significativa de linhas de órgãos assustadoras, acompanhadas de riffs de guitarra vibrantes e uma cozinha de baixo e bateria pulsante. Aqui, as influências de rock progressivo da Goblin continuam se sobressaindo, como queria o Argento. Já em Suspiria, e aqui o filme original, galera, não o remake, o original, lá da década de 70, beleza? Em Suspiria, a experiência de vocês será completamente diferente. Para ser honesto, é muito difícil dizer qual é o gênero musical que caracteriza esta trilha sonora, tamanha sua excentricidade. Aqui não houve tanto controle de Argento. Ele deixou a banda livre para experimentar da forma mais densa e inusitada possível. E, bem, eles não perderam essa oportunidade. Agarraram-na com unhas e dentes e deram tudo o que podiam. O objetivo era criar uma música que retratasse um covil de bruxas, dissimuladas através da fachada de uma escola de balé, regida por uma grã-mestra com poderes ocultos. Prato cheio para a banda surgir com conceitos musicais completamente imprevisíveis, adicionando na pista instrumental caixinhas de música, sons pagãos, gritos, cânticos fantasmagóricos e uma percussão que transmite a sensação de algo tribalista. Em minha opinião, é a trilha sonora mais original da Goblin. Ela é muito orgânica e experimental. Não se escuta nada parecido com ela, em lugar nenhum. Não se escutava nos anos 70 e acredito que isso não tenha mudado quase 50 anos depois. Estas duas obras de espírito mais italiano são as melhores introduções ao trabalho da banda, na minha opinião.
Algo mais americano, onde será possível notar uma estética menos europeia, mas onde ela ainda estaria presente, certamente é a trilha sonora de Dawn of the Dead. E para os ouvintes, talvez seja o caminho mais natural a se seguir depois. Mas quem gosta da banda, indubitavelmente dará uma olhada em outros trabalhos feitos com o diretor italiano. Porque descobrir a Goblin é automaticamente descobrir a Argento. E vice-versa. A sincronia e a harmonia entre o diretor e os músicos, como mencionei anteriormente, é algo tão natural que é impossível pressupor qualquer dissociação. O que eles criaram, cada um em seu respectivo papel, é parte do conceito total destas obras cinematográficas históricas e marcantes do cinema europeu. E é isso, meus caros. Fico por aqui. Um abraço a todos e fiquem bem. Se cuidem no meio dessa pandemia que o mundo enfrenta atualmente. Levem-na a sério. Com a ajuda de todos, vamos vencer isso aí. Vemo-nos em um próximo vídeo. Até lá!